Fala, meus primos e minhas primas, como vocês estão? Aqui é o Kurama, e sem mais delongas, vamos começar com a nossa história, que começa com a explosão acontecendo e um cara voando com tudo e caindo no chão. Ele vestia uma regata branca, e ele tava achando que iria morrer e respirava bem ofegante. E uma criatura de aparência bizarra falava que ele havia se desenvolvido muito bem nesses últimos 2 anos. E um rapaz fala que essa coisa de teste para Rank E não deveria ser problema por agora, e fala que na verdade ele estava mais preocupado em que ele poderia destruir aquela arena no momento, enquanto uma garota apenas observa, e enquanto isso, o rapaz ainda se encontra no chão. E ele pensa que ainda estava longe de estar na altura daqueles que estavam ali de pé. Todos pensam que se for atrás de seus sonhos, é melhor ir enquanto for jovem, principalmente para os aventureiros, pois seus corpos são suas ferramentas de trabalho, e ainda assim, há adultos que simplesmente não conseguem desistir de seus sonhos. E enquanto isso, vemos uma recepcionista na guilda de aventureiros, pedindo para que a garota mostrasse o cartão de registro da guilda. Ela pega o cartão e dá para a garota, dizendo que aquele era o seu cartão para teste, e dá boa sorte para ela, até que um rapaz de capa chega, e então ela vai entregar o cartão e pergunta se ele era o Rick, pois ela o reconheceu e fala que ela era a Alyssa. E ele fala que já se passaram 2 anos. E então ele pergunta se ela havia sido transferida para a central. E a garota afirma, dizendo que ela foi e ficou muito surpresa naquela época pela maneira que ele havia desistido tão de repente. Porém, ela ficou mais surpresa ainda em saber que ele iria se tornar um aventureiro. E ele pensa que na verdade era impossível começar como aventureiro aos 30 anos, pois normalmente todos começam como aprendizes no Rank F na adolescência e aí se tornam aventureiros de Rank E dentro de 2 anos. Até que a Alyssa pergunta para ele o que ele tinha feito nos últimos 2 anos. E o Rick responde ela que passou um tempo nas montanhas nesse período, até que chega um homem meio bêbado e pergunta para a moça se ela estava livre no momento. E ela nega, dizendo que estava no trabalho. E o homem louco pergunta para ela quem se importava com o trabalho e garantia que ela iria se divertir. E ela fala que isso não era apropriado. E então o homem pega em sua mão, falando para ela parar de falar e diz que mulheres deveriam ficar quietas e obedecer. Literalmente o cara meteu um Super Mario opressor do nada, irmão. Mas o Rick tava lá, né? Então ele pede pro cara se acalmar um pouco, né? Segurando nele e tal. E a Alyssa pede desculpa para o Rick, mas ele fala que já tá acostumado com esse tipo de pessoa. Quando de repente o cara começa a passar mal e o pessoal ao redor fica sem entender e começa a aglomeração. E o Rick acredita que ele tinha bebido demais, falando para a Alyssa tomar cuidado, pois quando a pessoa bebe álcool, não é bom deixar a bebida tomar conta dela. Até que a Alyssa se lembra de dar o cartão de teste para ele e então deseja boa sorte no teste de Rank E. O Rick vê seu número, que é 4242. Em seguida, ele se sente um pouco azarado, porque poderia ser tipo Shini Shini, e soava como para a morte, o que deixa ele um pouco preocupado. Em seguida, uma moça pergunta se ele havia acabado de se registrar, e ele afirma pedindo desculpa por fazer ela esperar. Ela se chamava Reinette. Rick fala para Reinette que todos aqueles jovens estavam radiantes, acreditando que poderiam ser o que quiser. Ele viu quantos sonhos e esperanças transbordavam deles. E a Reinette pergunta se era por isso que ele demorou, e ele responde que não. Enquanto isso, o homem está no chão, com a marca de mão na sua armadura. Enquanto alguns observavam, chega 2 homens falando que aquele era do Mold, e ele era procurado por agressão e já foi um aventureiro de Rank A. Ele era um cavaleiro selvagem, e a Alyssa lembra bem de quando o Rick colocou a mão na armadura de Domold e se pergunta se ele tinha feito aquilo. Enquanto isso, um rapaz media a altura de Rick e ele tinha 1,74 metros de altura. E então registram que o número 4242 tinha 1,74 metros de altura. O rapaz se espanta ao ver que ele tinha 32 anos, pois não era o comum no fim de tudo. Em seguida, agora todos ali deveriam colocar a mão naquele cristal, e a luz iria permitir que pudessem medir a quantidade de energia mágica que cada um teria. E então, o homem começa a dar a classificação de todos, e quando chega o momento de Rick, ele põe sua mão. Porém, o rapaz fala que ele tinha F-. Isso significava que ele era literalmente a pessoa com a quantidade mais baixa, e todos ali presentes esperavam não ficarem como ele. Porém, quando ele deixa o cristal, ele simplesmente quebra, deixando o avaliador assustado. Em seguida, uma avaliadora pede para que todos direcionem sua força em um único golpe, pois iriam medir a força por esse golpe. Aquele equipamento que eles utilizavam tinha a capacidade de absorver ataques poderosos, e então todos poderiam usar qualquer tipo de ataque. Rick lembra de um homem esquisito falando que não importa que arma ou magia ele pudesse usar, a base de tudo seria o seu próprio corpo. Se ele conseguisse destruir aquele saco de slime dourado com suas próprias mãos, ele iria saber que construiu um corpo que poderia confiar. Porém, Rick acha que não seria possível destruir com as mãos algo que era tão duro quanto a presa de um dragão, e o rapaz fala que aquilo na verdade era o básico para aventureiros, e no caso dele, ele conseguia destruir 200 de uma vez só, e então no treinamento de Rick, ele dava 50.000 socos por dia. Ele se lembra do quão infernal era aquilo, e então as pessoas que estavam presentes com ele fazendo o teste começam a dar o golpe para mostrar sua força para os avaliadores. Tinha um garoto que era um filho do Duque, e diziam que ele tinha apenas 11 anos, porém sua magia era equivalente ao Rank C. Para todos ali, era uma criança prodígio, até que o garoto que era bastante falante se prepara, e então desfere o golpe no saco de slime. Rick fica impressionado vendo aquilo, era uma magia de terceira natureza composta de calor, e então ele lembra bem de uma garota de cabelo vermelho lançando esse golpe sobre ele. Ele achava que era bem diferente, apesar de serem magias de calor, e ele também havia comprimido para poder usar em um ambiente interno. Ele era realmente uma criança prodígio. Vendo os outros lançando os ataques sobre o saco de slime,
ele vê que mesmo sendo slime verde, ele tinha uma capacidade impressionante de absorver ataques, até que chamam o número 4242, que era ele, o velhote. E o Zé Bigode já começa perguntando para ele se ele havia começado como um aventureiro com 30 anos. Ele pergunta se aquilo realmente era verdade, pois se tratava de algo bastante comum, e o velhote bigodudo continua dizendo que se a pessoa não treina sua magia enquanto jovem, ela não poderia esperar nenhum crescimento dela mais tarde, e o resultado da sua medição de capacidade mágica havia sido algo terrível. O bigodudo mal começa e já dá uma paulada no cara e fala pra ele não levar a mal. É mole? Ele fala com todas as letras, não leve a mal, mas era melhor desistir. Rick acha que o velhote tem razão, mas pensando em todo o treinamento que ele havia tido anteriormente, em seu pensamento, com sua mão ensanguentada, ele pensava que não poderia parar ali. Ele pensa que era verdade que estava começando muito tarde, mas ele não quer mais ver problema nisso, e não importa a idade para começar algo novo, e então ele dá um soco tão forte que o saco de slime quebra. Todos ficam completamente chocados com aquilo que estavam vendo, e o Rick se pergunta se o saco de slime estava com defeito, né? Fingindo, né? Bem fingido, garoto. Todos naquele momento queriam saber quem era aquele cara. Já o filho do Duque fica muito bravo pensando que ele havia roubado toda a atenção para ele. Porém, ele não liga, pois sua especialidade era a habilidade defensiva. Porém, mesmo assim, o Rick é bem melhor do que ele na parte de defesa, deixando todos maravilhados com o número 4242. O Rick havia feito questão de usar a magia defensiva adequada e então o avaliador decide aumentar o nível para testar a capacidade de Rick. Porém, o Rick tinha uma limitação. Ele fala que tinha vergonha em dizer isso. Porém, ele só podia usar uma de cada magia de primeira natureza composta de ataque e de defesa. Porém, ele fala que não precisam se preocupar, pois ele vai ficar bem. O avaliador acha que o Rick está o subestimando e então não vai se segurar. E então ele usa uma magia de quinta natureza composta chamada Ciclone de Choque, deixando todos presentes completamente chocados com aquela situação. Enquanto isso, o Cavaleiro do Reino, Sylvester Ersenia, estava em seu cavalo e se perguntava o que era aquilo. Ele fala que aquele barulho enorme não era algo que deveria ser ouvido em um teste e se pergunta o que estava acontecendo. E então ele escuta sobre os feitos do número 4242, o Rick. E ele pergunta se era algum tipo de piada que andavam fazendo pela guilda. Ele vê na prancheta que o Rick tinha 32 anos e fica impressionado. Ele vê que o Rick havia trabalhado por 14 anos como recepcionista na filial da guilda Tiger Road 54. O Rick chegou ao fim do primeiro teste. Reinette se perguntava como foi a prova escrita e ele fala que tinha certeza que havia levado 10. Porém, Rick ainda se preocupava se havia conseguido passar do primeiro teste. Ele fala para Reinette que ele havia tirado F- no teste de capacidade mágica. Porém, ela fala para ele que tudo ficaria bem e ele havia crescido bastante nos últimos 2 anos. Quando de repente o garoto prodígio aparece. Seu nome era Fried Diarmuid e ele não parecia nem um pouco feliz. E o Rick pergunta se ele estava perdido e o Fried Diarmuid fala que ele iria se exibir nesse teste por ser um prodígio. Mas o Rick havia estragado literalmente tudo. Ele fica estressado, pois ele iria ter uma estreia magnífica. Rick fica preocupado por ter feito ele chorar e fala para que ele não ficasse assim, pois não era sua intenção. Quando de repente, uma moça loira fala que ele tinha muita coragem em fazer o Fried chorar daquela forma. Ela era a irmã mais velha do garoto. Ela era a filha mais velha de sua família e o garoto fica em seus braços chorando e falando que aquele velhote de quase 40 anos havia maltratado ele, deixando o Rick chocado, pois ele ainda estava na casa dos 30. Porém, a Angélica, como se chamava a irmã do Fried, fala que o seu irmão falou, está falado, né? E ele estava assim com quase 40 anos, demonstrando que o garoto era na verdade bastante mimado. Até que a Angélica o desafia para um duelo. Ele pega a luva que ela jogou no chão, falando que lavar roupa dá trabalho. E a Reinette fala que pegando a luva, ele literalmente concordou com o duelo. E então eles vão duelar. Rick lamenta, pois tudo se tornou um problema. A Angélica era uma cavaleira de rank B, o que deixa o Rick completamente desesperado. Ele não sabia se sairia vivo dali. Porém, a Reinette o faz lembrar de seu treinamento que ele teve há 2 anos e ele começa a passar mal. Mas para a Reinette está tudo bem, pois ele está menos tenso para ela. E fala para ele ter mais confiança em si mesmo, pois ele fazia parte do grupo que se orgulha de ser o mais forte do continente, que se chamava Punho de Orixá Okun. O Rick agradece a ela e fala que já volta. Ele iria duelar contra aquela cavaleira de segunda classe, e ela fala que não irá pegar nem um pouco leve com ele. E pergunta se ele seria capaz de acompanhar sua velocidade, e então usa a habilidade passo instantâneo. Ele nem vê ela passar por ele, e ela fala que teve consideração. Porém, ela acha que ainda era rápida demais para alguém de rank F como ele. Ela fala que da próxima vez, ela não iria errar de propósito. Porém, ele acha que ela era lenta demais na verdade. Ela era mais lenta do que ele correndo em sua forma normal, e então ele se esquiva e a Angélica acha que é impossível o que ele havia feito. Mas ela acha que é um milagre, e vai novamente até ele, e ele ficou chocado, pois ela era uma cavaleira de segunda classe. Porém, ele começa a se perguntar se ele era muito forte, até que ela tropeça e começa a girar. Porém, ele confunde o tropeço com a habilidade dela, e então ela decide usar uma habilidade com velocidade maior, chamada centésimo. Ela estava 3 vezes mais rápida, porém ainda era lenta. Ele consegue se esquivar, e ela fica chocada se perguntando quem era ele, e então ela tenta atacá-lo, mas ela tropeça de novo. Porém, dessa vez, ele tenta socar ela, porém ela acabou não sendo atingida por ter tropeçado, e ela pensa que se não tivesse tropeçado, talvez tivesse morrido. Ela começa a ficar com muito medo dele e se rende. O Rick fica sem entender, e ela fala que como ele conseguiu se esquivar, ela iria ser tolerante dessa vez. E então ele pergunta sobre o acordo, pois ela tinha dito que o perdedor tinha que agir como vassalo do
outro até a morte. E ela fica nervosa e foge correndo bem rápido dali. Porém, o Rick não entende literalmente nada e a Rianette fala para ele esquecer daquilo, pois em breve iriam anunciar os aprovados no teste preliminar. E ela fala que o pessoal estava indo para ver como ele estava se saindo, deixando ele super nervoso com essa situação.